Oi, eu sou a Fabi e o vídeo de hoje é muitas leituras de setembro. Mas antes de mais nada, se já é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também me segue nas redes sociais, o Scooby Instagram vai estar linkado aí embaixo. Eu estou mais presente no Instagram de todos os dias nos stories e tem conteúdo diferente lá. Então, vamos pro vídeo. Esse mês rendeu. Vocês viram que eu tive uma TBR super louca esse mês, com muitas leituras para finalizar séries. Então, estamos aí, gente. Li muito. Tive uma correria no mês para poder finalizar as séries e teve 2 vlogs aqui no canal com todas as minhas leituras acontecendo e meu desespero. E vocês podem acompanhar. Vou deixar o link dos vlogs aí embaixo para você ver como que foi esse mês da loucura. A primeira leitura do mês foi Cidade de Vidro, da Cassandra Clare. É o 3º livro dos Instrumentos Mortais, né? Da primeira trilogia, finaliza a primeira trilogia dos Instrumentos Mortais, e eu tava com ele atrasado do mês passado, então finalizei finalmente esse livro. E eu dei 3,5, ele não foi o melhor, pra mim o melhor ainda é o segundo. Esse aqui eu dei 3,5, os outros eu dei 4. O segundo eu até pensei em dar 4,5, mas não chegava tanto, ficaria entre um 4,3, mas como não tem como botar no Scooby, eu deixei 4 mesmo. E foi legal, entendeu? Foi uma finalização boa, mas a Clary estava muito irritante, então foi 3,5. E agora estou super empolgada para pegar Anjo Mecânico para finalmente começar as peças infernais. A segunda leitura do mês foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o 4º livro da série de Harry Potter e eu tava com ele desde abril parado na metade. E esse mês eu decidi que eu ia finalizar de qualquer jeito, porque eu quero terminar a releitura de Harry Potter esse ano. Então tem que pegar um por mês até dezembro para poder conseguir finalizar esse ano ainda essa releitura. E foi bom, gente. Foi melhor do que tava antes. Então, tipo assim, antes eu tava enrolando demais e tava achando meio cansativo e não tão divertido. Mas depois que eu li essa próxima parte aqui esse mês, até que foi mais legal. Acho que eu engatei melhor. Acho que é porque na época que eu comecei a ler ele, eu tava meio que entrando de ressaca. E eu dei 4,5 pro Cálice de Fogo. Outra finalização de série que ficou pra esse mês foi Crooked Kingdom, que também era do mês passado, mas eu não tinha conseguido ler. E eu finalizei essa duologia do Six of Crows pra finalizar o Grishaverso que tem no Brasil. E foi bem legal, gente. Foi um livro bom. Só que eu achei o primeiro melhor. E teve aqui meio que a falta de uma finalização, que eu gostaria de um final mais fechado pros personagens, mas fica aquela coisa tipo assim, em aberto, meio que em aberto. O plot principal fecha, mas os personagens ficam meio em aberto, o que acontece com eles. Então, foi bom. 4 estrelas, o primeiro eu dei 4,5 estrelas. E aqui acontece uma coisa que eu não esperava e uma coisa bem triste com o personagem. Mas enfim, sem spoiler. Eu dei 4 estrelas, foi bom, foi legal. E essa duologia é muito boa. Eu recomendo, mesmo que você não queira ler a trilogia do Grishaverso, né? De Sombriosos. Dá uma chance pra você ter duologia, que é muito boa. E tem como ler ele independente da trilogia. E depois dessa leitura do Crooked Kingdom, eu finalizei Quebra de Confiança. Quer dizer, eu reli Quebra de Confiança. Eu li ele um dia, porque eu já tinha lido esse livro recentemente, mas eu entrei pra LC do Lucas, do De Quem é Esse Livro. Eu vou deixar o link do canal dele aí embaixo. E ele me chamou pra participar e também pra participar da discussão, que teve uma live de discussão. Aí ele me convidou pra participar, pra conversar com ele na live. E eu vou deixar o link da live aí, que foi muito legal. A gente se divertiu bastante, falou bastante sobre o livro. Esse livro é um livro muito bom. E eu dei 4 estrelas pra ele novamente, porque eu tinha dado antes. Mantive minhas 4 estrelas pra esse livro. É muito bom, sim. E é o primeiro livro da série do Myron Bolita, escrito pelo Harlan Coben. Depois desse, finalmente eu consegui terminar a duologia também do Estranho Sonhador com a Musa dos Pesadelos, que o Estranho Sonhador eu escolhi em maio, por aí. E eu tinha gostado bastante. E eu tava pra ler a Musa dos Pesadelos e nunca li. Finalmente eu finalizei a Musa dos Pesadelos, gente. Foi muito bom, gostei. Mas também, como aconteceu com Six of Crows, eu preferi o primeiro livro. E eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. E pro Estranho Sonhador eu dei 5. Aqui o livro é muito bom, mas a questão do vilão principal meio que quebrou minha expectativa, porque eu tava esperando uma coisa totalmente diferente. Mas é sim uma história muito boa. Tem um final bom pros personagens, sabe? Tem umas partes assim um pouco tristes, uma história secundária que tem nesse livro que é bem triste, sabe? Por isso que eu entendo que algumas pessoas choram, mas eu não chorei. Mas eu gostei bastante desse livro, gente. Muito. E eu recomendo a duologia do Estranho Sonhador se você gosta de alta fantasia.
e já tem mais um costume de ler fantasia, porque ela é uma fantasia um pouco complexa. Aí, finalmente, eu finalizei meu audiobook de Atraída por Highlander. Eu vou deixar a capa do livro aqui. Esse audiobook eu escuto pelo um canal que tem aqui no YouTube, que eu vou deixar o link do canal, e eu já até recomendei pra vocês em outro vídeo. Ele é um canal com audiobooks narrados muito, muito bons. E tem muito romance de época nesse canal, então eu tava ouvindo. No outro mês eu ouvi... No outro mês eu tinha escutado o Romance com o Duque, e esse mês eu escutei Atraída por Highlander, da Maya Banks, e é muito, muito bom. É um romance de época, voltado para a época da Guerra dos Cães Escoceses, mas que tem uma pegada mais pro drama, é mais um pouco assim, sabe, dramático, do que os romances de época que se passa em Londres, vamos dizer, costumam ser mais com uma pegada mais engraçada, mais comédia para ser um livro mais leve. Esse já tem uma pegada mais pro drama. Não é um livro pesado, mas tem algumas cenas mais assim, sabe, dramáticas. Tem cena de agressão, então, contra a mulher, sabe? Então, é um pouco mais pesado e mais pro drama. Não é engraçado, assim, pra você rir. E eu gostei bastante. Tem umas ressalvas, é claro, com algumas coisas que acontecem na história. Mas, assim, eu gostei, no geral, bastante da história. Eu gostaria de um final mais concluído para os personagens, mas como é uma trilogia, pode ser que esses personagens principais apareçam no próximo livro, porque vai contar a história de... Cada livro vai contar a história de um irmão, McCabe, né? Então, provavelmente o primeiro irmão, que é o Ewan, vai aparecer de novo, né? Ele e a Maureen, que são os principais, devem aparecer novamente no segundo livro, então... Pode ser que continue um pouco da história dele secundariamente no segundo livro, né? E teve um acontecimento que me deixou com muita raiva, mas finalmente tudo acaba bem, né? É o que a gente espera e acontece. Realmente tudo acaba bem, mas é uma história muito, muito boa. Apesar de a autora usar muito franzir o senho, que eu acho que pode ser não um problema da autora, mas da tradução, que bota muito franzir o senho no livro. E isso me deixou meio um pouco irritada, sabe? Mas passou e eu passei um pano pra isso porque a história realmente é muito boa. E eu recomendo, como eu falei, eu vou deixar o link do canal que tem os audiobooks aí pra vocês escutarem. E depois de Atraída por um Highlander, eu finalmente li Duna. Quer dizer, finalmente concluí, porque eu tinha começado no comecinho do mês, aí eu li umas 80 páginas, deixei parado. Aí na semana que eu terminei Atraída por um Highlander, eu estava lendo Duna e finalizei Duna em 5 dias, de domingo a quinta-feira. E foi uma história muito boa, eu gostei bastante de muitas coisas. Tem algumas ressalvas, não acho que é um livro perfeito. Ele é um livro que pode ser um pouco confuso, sim, na questão de termos para algumas pessoas, ainda mais se não tem costume de ler umas histórias assim, mais com uma pegada mais política e fantasias high fantasy. Pode ser um pouco mais complicado se adaptar a essa coisa de termos. E também aos loopings temporais, porque às vezes você tá lendo e tá tudo bem. Aí daqui a pouco você vira a página pro próximo capítulo e já se passou algum tempo e você tá... O que rolou, sabe? Mas a história é muito boa, sim. Como eu disse, tem algumas ressalvas, mas eu gostei bastante da história. Não senti o gancho para pegar o próximo livro. Sabe aquela coisa de preciso pegar o segundo livro? Não senti isso. E eu acho que ele funciona bem como um livro único, sabe? Eu não senti que preciso continuar vendo mais de personagens, então pra mim funcionou como um livro único. Eu não sei se no futuro eu vou pegar o segundo, mas por enquanto eu pretendo só ter lido esse mesmo. E eu dei 4 estrelas e meia pra Duna. E é uma história muito boa, que inspirou vários autores, inclusive de fantasia, como é o caso do Olho do Mundo, que com certeza foi inspirado em Duna em algum momento, porque tem muitas coisas que lembram assim, sabe? E George Martin, sabe? Eu acredito que também se inspiraram porque tem muita questão política em Duna, que é uma coisa que George Martin trabalha bastante nas histórias dele, né, da Crônica de Gelo e Fogo. E é uma boa história, e a leitura de Duna foi da LC da Ana Luísa, que eu vou deixar o link do canal dela aí embaixo, que ela tá fazendo a leitura de Duna por causa que vai sair o filme, que eu recentemente descobri que o filme não vai adaptar o primeiro livro inteiro, só uma parte, então... Já tô até um pouco adiantada se eu quiser assistir o segundo livro, o segundo filme, se tiver, já vou estar um pouco adiantada. Mas é isso, vou deixar o link do canal dela, que também é muito bom, pra vocês acompanharem. E é isso, e a discussão acho que vai ser esses dias, dia 2, eu acho. E já estou preparada para a discussão. E depois de Duna eu finalizei finalmente, porque eu tinha lido uma parte mais pro começo do mês, e depois finalizei
Segredo de uma Noite de Verão da Lisa Kleypas, que é da minha LC, do grupo do Clube de Romances. Nós lemos um romance por mês. No mês de setembro foi o romance de época que foi escolhido e a gente leu O Segredo de uma Noite de Verão e foi muito, muito bom. Esse livro foge do tradicional romance de época, mas também ele tem uma coisa que acontece muito inesperada. Porque o acontecimento principal do romance de época aqui, que a gente sempre espera que aconteça, que eu não vou falar o que é spoiler, acontece mais pra metade do livro. Então ficava muitas páginas e eu ficava me perguntando o que virá, né? Porque ainda falta muita coisa, muitas páginas. O que ela vai botar, né? E acontecem duas coisas super inesperadas. E tipo, sabe, coisas que você fica nervoso, desesperado. Nervoso, desesperado. O que vai acontecer com o personagem? Meio, meu Deus, o que vai rolar? O que está rolando? E foi muito, muito bom. Os personagens são muito, muito bons. E ele é uma série, né? Então a gente acompanhou aqui a Annabelle, a história dela. E agora a gente vai acompanhar cada livro a história de uma amiga dela. Que ela conhece essas meninas aqui no primeiro livro e elas se juntam pra arrumar um casamento pra cada uma, porque elas são meio que as encalhadas da sociedade. Então, aqui a gente conhece a Annabelle e em cada livro a gente vai conhecer a história de uma amiga e o próximo livro é da Lilian. E a Lilian é maravilhosa desse livro, sabe? E eu quero muito saber o que vai acontecer com a Lilian. Aqui a gente tem um vislumbre de quem pode ser o pretendente, mas sabe-se lá o que vai acontecer, né? Eu gostei bastante, eu espero que todos os livros tenham essa pegada, porque eu comprei todos já. Mas eu gostei bastante. Eu gosto de romance de época. E desse aqui eu gostei mais ainda. Muita crítica também da sociedade londrina que a autora faz, falando a questão social, sabe? Porque aqui a Annabelle, ela é uma pessoa de classe, mas ela não tem dinheiro e não tem mais dote. Por isso que ela tá encalhada. Mesmo que ela seja bonita, sabe? Uma mulher muito atraente. As pessoas não querem casar com ela porque ela não tem dote. Você conhece o Simon Hunt, que é um cara que era pobre e fez fortuna. Então, apesar de ele estar no meio da sociedade, ele ainda não é tão bem visto na sociedade, sabe? E eu amei demais essa história. E depois eu finalmente li o último livro de Jogos Vorazes, que é a Esperança. Gente, pior livro. Já começa assim, entendeu? Pior livro da trilogia. O primeiro eu amei, dei 5 estrelas. Passei pano em alguma coisa pra dar 5 estrelas. Passei, porque Katniss é um pouco irritante. Aí no segundo, a Katniss me irritou demais. Eu não consegui passar pano pra ela e dei 4,5. Agora esse. Gente, eu dei 3,5 porque eu tô sendo boa. Boazinha pra esse livro. Porque aqui é pra ser a guerra final e a autora começa a botar uns caminhos esquisitos pros personagens, meio que parece que só pra ser trágico, sabe? Só pra ser triste. Foge do contexto que ela deu pros personagens, algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas coisas que ela botou pros personagens, principalmente pro Pita, que eu odiei, porque o Pita é meu personagem favorito. E a Katniss tá insuportável, eu não consegui aturar ela nesse livro, dava vontade de pular tudo que ela fazia, sabe? Que seria o livro inteiro, porque é ela que narra a história. Gente, foi muito, muito difícil. Eu li muito rápido, eu li em 2 dias, li a metade num dia, a outra metade no outro dia. Eu gostei, vamos dizer assim, porque eu gosto da escrita da Suzanne Collins, eu acho muito bom. Mas ela toma um rumo pros personagens que eu não gostei de jeito nenhum. E aí no final, gente, eu não gostei do final que ela deu pros protagonistas, sabe? O final que ela deu pro Gale foi ridículo, sabe? E eu não gostei. Katniss e Pita, não gostei. Não gostei do que acontece com eles aqui no final. É um final bom? É assim, um final ok, tá. É um final que condiz com a história, vamos dizer. As últimas páginas. Mas toda a batalha final parece que não fez sentido. Ela botou um vilão aqui que não tinha antes, sabe? Foi. Ai, gente, foi. Eu não gostei do rumo que ela deu pra história. Não que a história ficou ruim, mal escrita, nada disso, porque ela escreve muito bem. Mas o rumo que ela tomou aqui, eu não gostei. É só isso que eu tenho pra dizer. E eu dei 3,5. Pita merecia muito mais que isso. Aí eu finalmente li o livro 5. Esse calhamaço, Rainha das Sombras, que é o livro 5 de Trono de Vidro. E eu, como eu disse, o quarto livro, que é Herdeira do Fogo, que é o terceiro e que é o quarto. Depende de qual edição você tá lendo. No Vox ele é o quarto, que foi Herdeira do Fogo. Foi bem difícil pra mim, bem arrastado. Só o final que foi legal e tal. Os 70% do livro foi muita enrolação, na minha opinião. Não tinha gostado muito. E esse aqui todo mundo fala que é o melhor e eu fico com muita expectativa. Falei assim, tomara que seja melhor mesmo. Não esperei que fosse, maravilhoso.
Mas eu esperei que fosse melhor do que o terceiro para que eu pudesse andar mais rápido com essa história, até porque esse livro é muito grande, é 640 páginas. E, gente, foi o melhor livro. Todo mundo que fala isso tá certo. Isso aqui tem muita vibe de último livro de série. Porque acontece muita revelação, muita coisa. E a luta pra lá, a luta pra cá, acontece isso, acontece aquilo. E nesse livro eu gostei mais da perspectiva da Manon. Finalmente eu comecei a me importar com ela e gostar mais, assim, da perspectiva dela nesse livro. E a do Dorian foi super... Toda a perspectiva do Dorian é triste. Gente, toda a perspectiva do Dorian nesse livro dá vontade de chorar. Aqui a gente tem finalmente o reencontro que eu mais esperava. Que eu tô esperando desde outro livro, que é a Eileen e a Edion, sabe? A Edion, cara, eu queria muito que eles se encontrassem. Aqui teve essa cena, foi maravilhosa. Eu até marquei, eu não marquei esse livro. Esse mês eu não fiquei marcando nada muito assim, porque eu tava correndo com as leituras. E se eu ficasse parando pra marcar, ia perdendo mais tempo, né? Ia demorar mais a leitura. Então, só marquei quando era muito, muito importante. Eu marquei o encontro dele e a Edion. Gente, que perfeito, cara. Muito lindo, muito lindo. Depois a gente sente um pouco de raiva depois, né? E eu amo a Edion, gente. O Edion e o Dorian são meus personagens favoritos, definitivamente. O Ron aparece aqui depois de um tempinho assim da história, ele aparece. Mas não gosto dele, não consigo gostar dele, não compro esse relacionamento, não compro esse relacionamento. Não compro, não adianta. Não gosto. Isso é polêmico, gente. Isso é polêmico, sabe? A Edion é o melhor personagem. Dora é o melhor personagem. Já tem um novo chip aí no futuro que também estou chipando, que provavelmente pode ser o casal que eu vou gostar muito mais. E aqui tem alguns personagens novos que aparecem que são muito, muito bons. E Kayle, insuportável. 90% do livro, o Kayle tá insuportável. Eu cancelei o Kayle, sabe? Agora, não descancelei, mas também não tá tão cancelado quanto ele tava até 90% do livro. No final, ele meio que dá uma... meio que se redime, não se redime, se desculpa, talvez. Talvez se redima também um pouco. Não decidi. Não gosto mais dele, só isso que eu posso dizer. Mas também não odeio mais, como eu estava odiando 90% do livro. E foi muito bom. Eu espero que continue assim para Império de Tempestades, que também é outro calhamaço, que é o 6º livro do box. Que é depois dele nós temos Torre do Alvorecer. Então eu espero que no 6º livro, que é Império de Tempestade, o Kayle não fique tão insuportável quanto ele estava nesse livro. Porque senão vai ser difícil pegar a Torre do Alvorecer, porque é o livro dele. Com a perspectiva dele, vai ser difícil. Ele tem que ficar menos insuportável em Império de Tempestade para me ter um pouco de vontade de ler Torre do Alvorecer, porque também é outro calhamaço. Tá aqui, gostei, foi 5 estrelas. 5 estrelas. Acontece muita coisa, gente. Tem muita luta, muita batalha. Gente, tem uma batalha aqui. Ai, não posso dizer, gente, é spoiler, mas é muito, 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 muito bom. 5 estrelas, não decidi sobre favoritar, vou pensar ainda. Eu vou ler os outros da série pra ver o que eu acho. E ver se esse daqui merece ser favoritado, mas esse aqui é o melhor livro definitivamente. Foi o único que ganhou 5 estrelas até agora. E aí, como eu estava falando com vocês desde o outro vlog, nos vlogs aí e tal, eu comecei a ler O Olho do Mundo, que é o primeiro livro da Rota do Tempo, porque vai sair série na Prime Video. Eu vi o trailer e eu, opa, curti, quero ler o livro antes de ver a série. Aí eu descobri o quê? Que a série é só calhamaço. E além de ser só calhamaço, são 14 livros de calhamaço. Mas eu gostei muito do trailer. Eu comecei a pesquisar um pouco e eu decidi, eu vou ler. E a série vai sair 19 de novembro, então esse mês eu tinha que pegar o primeiro livro, porque eu tenho que ler 3 livros. Porque a série vai ser baseada no primeiro e no segundo livro, mas vai ter coisas do terceiro livro também. Então eu teria que ter lido o terceiro. Então eu falei, vou tentar ler o máximo que conseguir. E eu peguei e li O Olho do Mundo no Kindle, o primeiro livro. Porque os livros físicos estão sendo relançados e ainda não lançaram, vou lançar só no começo de outubro. Então eu não ia ter conseguido ler esse mês. E aí ia embolar um monte de livro, calhamaço, pra esse mês de outubro e novembro. Então, o que eu fiz? Peguei no Kindle, né? E comecei a ler. E eu simplesmente amei.
Eu amei. É vibe Tolkien, sabe? Fantasia, high fantasy, com jornada do herói, aquela coisa da viagem, sabe? Que Tolkien faz muito. E é meio assim, porque ele se inspirou muito em Senhor dos Anéis. Eu acho que também se inspirou um pouco em Duna, em algumas coisas, né? Mas isso não vem ao caso. Eu comecei a ler no começo do mês e fui lendo aos poucos. Aí quando chegou agora no final do mês, eu decidi que eu ia finalizar esse livro de qualquer jeito esse mês. Eu não ia levar ele pro mês que vem, porque mês que vem eu quero ler o segundo. E no começo de novembro eu leio o terceiro. Que aí quando for dia 19 de novembro, eu já vou ter lido os 3 pra poder assistir a série. Aí, o que eu fiz? Li. E agora no final do mês, eu botei ele como meta pra ler nessa última semana junto com Rainha das Sombras. Faltava 50% do livro, eu fui lendo um pouquinho toda noite. Aí faltava uns 40%, na verdade, por cento. E eu fui lendo. E agora nessa semana eu vou finalizar de qualquer jeito. Comecei a ler junto com Rainha das Sombras. Eu amei esse livro. Gente, eu amei. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês, que é mais fácil. Gente, eu amei essa história. Os personagens são super cativantes, super reais, sabe? É uma construção muito realista, sabe? Que você consegue perceber a personalidade deles. Identificar em questão de fala quem tá falando aquilo, você consegue saber quem é, porque a personalidade é muito bem construída. O mundo é bem construído, o mundo é gigantesco. E o Olho do Mundo conta a história de 3 amigos, que é o Rand, o Perry e o Matt. Eles são umas pessoas que moram numa aldeia muito distante de tudo e que eles não têm muito acesso a muitas informações e tudo mais. Eles ficam sabendo só por causa de mercadores que passam na cidade, mas são muito poucas pessoas que vêm visitar porque é muito isolada a aldeia deles. O Randy ajuda o pai dele na fazenda, né? Cuidando das ovelhas, essas coisas. O Perry é um ferreiro, treina pra ser ferreiro, né? E o Matt é o brincalhão que faz várias besteiras e travesso na aldeia, fica aprontando. E ele é filho também de um fazendeiro e tudo mais. E eles são melhores amigos. E eles estão lá na vida deles normal. Até que chegam o quê? Pessoas visitando a cidade, pessoas estrangeiras, né? Pessoas diferentes. Duas pessoas chegam na cidade, mostram certo interesse por eles. E aí vai ter, nessa semana vai ter uma festa que é muito grande, que é o Beltane, que é uma festa que eles fazem, né? Na aldeia, que é muito importante, que é a festividade mais importante da aldeia. E eles estão se preparando para isso, que vai ser no tal dia, e que chegam os visitantes. Aí chega vendedores, mercadores, chega o menestrel, que é tipo um bardo, né? Ele toca flauta e conta histórias sobre o mundo. E tá todo mundo, nossa, teve um menestrel, teve aquele... não é mercador o nome que dá, mas eu esqueci. Mas é tipo isso, uma pessoa que vende coisas, né? Vendedor, tipo um vendedor que vai de cidade em cidade. E essas pessoas diferentes, que é uma mulher, que é a Moraine, e o Lan, que tá lá junto com ela. Que pode ter interesse por eles e tal. E aí, então lá vai ter a festividade, aí tá todo mundo se preparando, porque vai ser no dia seguinte. Aí o Rand vai pra casa, com o pai dele, né, na fazenda. E tá todo mundo se preparando pra essa festa, até que criaturas malignas, que são os Trollocs, e o Myrddraal, que é outra criatura maligna, atacam a aldeia deles. Porque, aparentemente, o Rand, o Matt e o Perry têm alguma coisa que é o Tenebroso, que é o vilão da história, né? Que é o mal, que é como se fosse o Sauron de Senhor dos Anéis. Ele sentiu algo neles e precisa deles, quer pegar eles, quer matar eles, entendeu? Quer fazer alguma coisa com eles. Por isso que a aldeia foi atacada. Então eles precisam fugir da aldeia e ir embora pra Tar Valon, que é uma cidade que só tem mulheres, porque no mundo do Olho do Mundo existe a magia. Como dizer, não é magia, né? O nome. Existe o padrão da roda, que é tipo uma energia mágica, que só quem pode usar essa magia é as mulheres. Em Tar Valon são as mulheres que são treinadas para usar essa magia, que têm essa habilidade. E como eles estão sendo perseguidos pelo Tenebroso, a única pessoa que pode ajudar eles são as pessoas que estão em Tar Valon, que são as Aes Sedai, que são as mulheres que têm a capacidade de usar essa magia. As únicas pessoas que podem ajudar eles. Então eles precisam ir para Tar Valon, que é um lugar muito, 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 muito longe de onde eles moram, que é no meio do nada. Então eles vão ter que partir para essa viagem, os 3 amigos e mais algumas pessoas que vão aí no caminho, para Tar Valon, que é um lugar muito, muito longe. Porque o mundo de
O Olho do Mundo é um mundo muito, muito grande e complexo. E essa é só a sinopse básica, porque a história tem muitas coisas envolvidas e muitas pessoas, eles conhecem muitas pessoas no meio do caminho, eles conhecem aldeias, eles conhecem pessoas de lugares diferentes e que têm culturas diferentes, que têm suas próprias lendas também, que a cada caminho eles conhecem uma lenda diferente, uma história diferente sobre o mundo ou sobre o lugar, ou sobre pessoas que foram importantes naquele universo, sabe? É muito grandiosa essa história e eu amei e eu não achei a jornada chata em nenhum momento. Do mundo, eles têm essas coisas de estar viajando e ser também uma história mais alongada, sabe? Não é uma história fluida que você lê num segundo, não. É uma história um pouco mais demorada. É um high fantasy com pegada clássica, então é um pouco mais devagar. Mas eu não senti cansada em nenhum momento. Tudo que acontecia era interessante pra mim. Eu me senti totalmente imersa na história, em todos os sentidos. Gente, eu estava lá, entendeu? Eu conseguia sentir o cheiro que estava no ar, eu conseguia sentir o frio que eles passavam, a ventania, sabe? A fome, porque eles passam fome em muitas partes, porque é high fantasy, né? É uma história clássica medieval, estão todo meio do nada, sabe? De um lugar para outro lugar muito, muito longe, sabe? Passando por lugares que é só floresta e dá sorte de encontrar uma aldeia que tem alguma pousada. E também essas coisas, sabe? As dificuldades da viagem. São muito realistas, cara. E eu amei todos os personagens. Eles são muito bem construídos. E acontece um chip nesse livro que eu tava vislumbrando isso, mas eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser coisa da minha cabeça. Mas aí no final... Perfeição, gente. Perfeição! E o final tem uma luta, assim, muito importante. E uma grande revelação, que não é tão revelação, porque a gente já percebe algumas coisas que é, tipo assim, isso que tá acontecendo, quer dizer que é isso, entendeu? Mas nesse final a gente descobre que é mesmo. Mas tem um vislumbre no meio da história, a gente já tem essa ideia, mas confirma no final, e aí tem uma luta importante e tal, e é muito, muito bom o final. E tem portais, gente, e tem histórias e lendas e magia. Ai, gente, muito, muito bom, muito bom. E fuga o tempo todo porque eles estão sendo perseguidos pelas criaturas lá. Ai, gente, é muito, muito bom. Eu recomendo demais se você gosta de high fantasy com pegada de Senhor dos Anéis. Lê Olho do Mundo, gente. Lê Olho do Mundo porque é maravilhoso. E foi, depois dessa longa conversa, vocês acham que eu dei quanto para esse livro? Além de 5 estrelas. Sobre favoritar? Tô querendo favoritar também, sabe? 5 estrelas favoritado. Mas eu tô querendo ver também como vai ser os outros livros, sabe? Pra mim ver se realmente eu vou favoritar logo o primeiro. Ou se, tipo, vai ter um que vai ser tão, muito, muito melhor que eu vou poder favoritar, sabe? Porque se eles continuarem nesse nível aí, eu acho que eu vou dar 5 estrelas pra tudo, hein? Gente, é muito bem escrito. E muito imersivo. E é muito, muito, muito bom. E eu já estou empolgada para o segundo. Eu acabei ontem o livro. Hoje é dia 1º, eu acabei ontem. Quer dizer, eu acabei hoje porque eu acabei de madrugada, né? Era 1h da manhã. Mas eu considero ontem, gente, porque eu ainda não tinha dormido. Eu gostei demais, gente. Tudo pra mim. Por favor, intrínseca atrás de todos os livros do Olho do Mundo. Esse mês eu li 11 livros. 11 livros. Acho que foi o mês que eu mais li, gente, definitivamente. Porque também eu foquei muito em terminar as séries e eu foquei muito em leitura esse mês, muito. E eu deixei um pouco de lado essas séries, essas coisas, porque eu queria muito, muito terminar esses livros, porque senão vai ficar muita série pra finalizar em dezembro, sabe? Então, eu foquei muito em terminar essas séries que eu precisava terminar, as duologias, e tá aqui, gente, as minhas 11 leituras. E 11 contando com o audiobook, claro, né? São 10 leituras em um audiobook. 11, tá? Considero leitura audiobook. Então, tá aqui, gente. É até difícil de pegar, porque tem muito calhamaço também, além de tudo. Tá aqui, gente, as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E eu vou deixar o link da Amazon aí na box de descrição. Se vocês comprarem qualquer coisa por esse link, você vai estar me ajudando e patrocinando os conteúdos do canal. Um beijo, até o próximo vídeo.